A paz do Senhor Jesus esteja convosco, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, com mais uma porção bíblica e hoje com o tema Os Falsos Profetas. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 7 de Mateus. Nós vamos estar lendo nos versículos do 15 ao 20, aonde o próprio Jesus Cristo nos ensina aqui como conhecer se o profeta, se ele é um verdadeiro ou se ele é um falso profeta. Nós vamos estar vendo aqui a partir do versículo 15, Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, existem os falsos, mas também existem os verdadeiros, né? E uma vez Jesus falou a respeito de verdadeiros adoradores no livro de João, capítulo 4, numa passagem onde fala na mulher samaritana, no livro de João, capítulo 4, e nos versículos 23 e 24, Jesus fala nos verdadeiros adoradores. E se ele falou nos verdadeiros, é porque existem os falsos, né? Os falsos adoradores. E aqui se diz que existem os falsos profetas, é porque existem também os verdadeiros. E aí, meus irmãos, como conhecer quem são os falsos adoradores? Em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus falou dizendo que em Isaías, capítulo 29, versículo 13, Isaías profetizou. Nós vamos ver aqui a passagem do capítulo 15 de Mateus, nós já lemos no 7, nós vamos para frente só mais um pouquinho, no capítulo 15 de Mateus. No versículo 7, o próprio Jesus dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías, né? Então é uma passagem em Isaías que está no capítulo 29, versículo 13 de Isaías. E aqui Jesus, no capítulo 15 de Mateus, versículo 7, Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então quer dizer que ali havia uma aparência naquelas pessoas, mas que aquele exterior daquelas pessoas não era reflexo do interior. E Deus, ele sonda o nosso interior. Meus irmãos, ainda no livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 22, também, Jesus alertando aqui, Jesus diz: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então é um versículo que se encontra em Marcos capítulo 13, versículo 22. Então, meus irmãos, havia por parte desses profetas sinais e prodígios. Então, se você não estiver atento e se você não conhecer a palavra de Deus, você será enganado. Mas Jesus,
ele nos ensina que pelo fruto se conhece a árvore. Este é o sinal que Jesus deixou para que nós conhecêssemos o falso profeta. No livro de Mateus, no capítulo 7, onde nós lemos, mas agora no versículo 21, nós vamos ver aqui o que Jesus falou. Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, nós não somos o que dizemos, mas nós somos o que fazemos. O verdadeiro cristão, a avaliação não é pelo tanto que prega, não é pelo tanto que ensina, não é pelo tanto que louva, mas é pela vida que ele tem, é pelo seu testemunho, pelo exemplo ou a falta dele. No livro de Mateus, capítulo 7, onde nós lemos, nos versículos do 15 ao 20, aqui no versículo 16, Jesus diz: por seus frutos os conhecereis. Isso no versículo 16, quando é no versículo 20, Jesus reforça esse ensinamento dizendo: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, meus irmãos, essa triste realidade desses falsos profetas não é uma coisa moderna que só tenha agora nos tempos atuais, não. O Antigo Testamento lida com essa questão dos falsos profetas. Os verdadeiros profetas tiveram que lidar com os falsos profetas. A igreja primitiva lidou com essa questão de falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres dentro da igreja, e de lá para cá, e nos dias de hoje não é diferente. Por isso que é importante que você mesmo leia a Bíblia, porque Deus disse: meu povo perece, quer dizer, sofre por falta de conhecimento. A palavra de Deus, ela nos ensina. Nós já vimos hoje, em alguns versículos aqui que nós lemos, o próprio Jesus nos ensinando e nos alertando. Meus irmãos, e qual será o destino dos falsos profetas? Os falsos profetas que entrar por esse caminho, haverá uma prestação de contas, haverá um juízo, haverá uma prestação de contas para os falsos ensinadores. Por isso que a palavra de Deus nos diz: não muitos de vós queirais ser mestre, sabendo que receberás, mais duro juízo. Por outro lado, meus irmãos, haverá galardão, haverá recompensa. E eu sei que este áudio, ele vai estar chegando nas mãos de pessoas que ensinam e que fazem isso com responsabilidade e faz para a glória de Deus. E no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 28, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então terá uma recompensa. Meu irmão e minha irmã que me ouve, o maior ensino que alguém pode trazer é o da própria vida, é o nosso testemunho, porque o nosso testemunho, ele fala antes da nossa pregação. Não pode dizer: olha, não olhe para mim, não, porque eu sou falho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse ditado popular aí não funciona para o cristão. Por quê? Porque Paulo, ele sendo um ser humano, ele era um ser humano como eu e como você, ele disse: sejam meus imitadores como eu de Cristo. E Jesus diz no livro de Atos, capítulo 1, nós vamos estar vendo também essa passagem, Atos capítulo 1,
No versículo 8, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis a virtude, né? Virtude quer dizer poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Né? Então Jesus, ele prometeu o Espírito Santo, mas não foi só para as pessoas pularem da glória a Deus, mas foi para que nós fôssemos testemunha dele. Ele fala aqui, nesse versículo 8 do capítulo 1 de Atos: ser-me-eis testemunha. Então, meus irmãos, tem pessoas que fazem muito movimento na igreja, pulam, gritam. Tem muitos que até dão cambalhotas na igreja, mas quando você vai ver o testemunho, então, meus irmãos, muitas vezes a aparência de uma pessoa, o exterior, não é reflexo do interior. Mas Deus, ele sonda o nosso interior. Deus, ele conhece o íntimo e o mais profundo do nosso coração. Então, que o Senhor Jesus Cristo, ele venha nos abençoar e que nós possamos a cada dia aprender mais com a palavra de Deus e aprender com o próprio Jesus Cristo que nos ensina. E para isso, ele deixou as Escrituras Sagradas. E eu quero encerrar esse áudio lendo um versículo que se encontra no livro de João, João capítulo 5. João capítulo 5 e versículo 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém, meus irmãos? E eu ainda quero encerrar esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?